Olá, eu sou o Ricardo Garlet, artista visual, e eu convido vocês a conhecerem hoje um pouquinho mais sobre a pintura na arte contemporânea. Fazendo uma busca no Google, que é a principal plataforma de pesquisas da internet, as duas primeiras referências que aparecem na busca da palavra pintura, com certeza são imagens que vocês já viram em algum lugar. A primeira delas é a pintura Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, um trabalho que é do período renascentista da arte ocidental, em que o artista retrata uma figura feminina, buscando um certo realismo, construir através da pintura um ilusionismo. Então ela parece, uma mulher real, ela não é distorcida, ela não tem cores que não correspondem às cores de uma mulher na realidade. Essa obra ela é tão importante para o contexto da arte ocidental que ela continua sendo de interesse dos artistas até a atualidade. E uma prova disso é as referências que eu trago aqui da Mônica, Mona Lisa, e também da Lisa Simpson, Mona Lisa, que são reproduções, releituras dessa obra tão importante da arte ocidental para a pintura. A segunda imagem que vai aparecer na busca é a obra Noite Estrelada, do Vincent van Gogh. Essa pintura ela já faz parte do período da arte moderna e fica evidente nesse trabalho as próprias questões da linguagem pictórica, da linguagem da pintura. E quais são essas questões? É a própria cor, a pincelada, é esse contraste, é essa matéria da própria pintura que começa a ficar mais evidente dentro das obras de arte. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas referências ainda mais atuais, que fazem parte do contexto da arte contemporânea. E eu trago inicialmente essa imagem, que é de um trabalho do ano de 2019, chamado Picturificação, em que eu uso de tecnologias para criar essa possibilidade de fazer um autorretrato da minha silhueta, usando então das webcams e da projeção como um recurso para criar uma instalação que permitisse eu desenvolver essa pintura em tempo real. Então aqui vocês conseguem perceber como na arte contemporânea os pintores eles não usam mais apenas os pincéis e a tinta, mas as tecnologias, sejam elas quais forem, também passam a ser ferramentas para os artistas e também, consequentemente, para os pintores na arte contemporânea. Indo nesse caminho, pensando a pintura além da criação de uma imagem, essa pintura ela também pode se tornar performance quando, aderida ao corpo, à cor, o artista usa dessas outras materialidades para desenvolver o discurso da própria pintura, que foi o exemplo desse vídeo que eu mostrei para vocês. E dando seguimento nessas pesquisas, que tem o intuito de pensar essa pintura para além da imagem, essa pintura ela pode se tornar inclusive cor e alimento, que é o que acontece nessa performance, em que, usando de alguns dispositivos tecnológicos que captam a minha imagem e projetam ela, eu me alimento de uma porção de alimentos da cor amarela, que foi essa cor escolhida dentro do meu processo como uma cor norteadora das minhas ações. Voltando um pouco para os processos da própria linguagem pictórica, nós temos, dentro dos materiais tradicionais, as tintas como materiais principais. Então, usando das cores primárias, que são o magenta, o ciano e o amarelo, a gente consegue, através da mistura dessas cores,
produzir todas as outras, com exceção, né, do branco e do preto, que nessa teoria não são consideradas cores. Também a gente tem os pincéis aqui, e o suporte mais tradicional da pintura é a tela. A tela é um tecido que ela é esticado em cima, né, de uma base de madeira, que é o suporte mais tradicional usado na pintura, seja a óleo ou acrílica. Mas hoje eu gostaria de convidar vocês para fazer um exercício, que é um exercício de mistura das cores. E a primeira mistura que a gente vai produzir é a mistura do amarelo com o rosa ou o magenta. Então eu vou fazer aqui. A gente vai pegar um pouquinho da porção do amarelo e um pouquinho do magenta. E com a mistura, então, dessas duas cores, a gente vai produzir qual tonalidade? O laranja, pessoal. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. A segunda cor que eu quero demonstrar para vocês a produção é o verde. E o verde a gente vai fazer usando o azul mais o amarelo. Vou fazer aqui nessa parte. Temos a tonalidade verde. E a terceira cor que nós podemos produzir com essas misturas, usando apenas as primárias, ela vai ser feita usando o magenta e o azul. E usando essas duas cores, nós vamos ter o violeta ou roxo. Então, misturando aqui. Já estou fazendo a aplicação para que vocês tenham essa visualização da mistura. Então, pessoal, essa é apenas uma sugestão, uma introdução ao que seria esse uso da cor na pintura, que parte da mistura das cores. Esse é o primeiro processo, e como atividade, como uma sugestão de atividade, ficaria a ideia de que, usando apenas essas cores primárias, que é o azul, o magenta e o amarelo, que vocês fizessem misturas de cores e produzissem uma pintura autoral utilizando dessas tintas. Muito obrigado pela atenção de todos e um forte abraço.